E aí, pessoal, chegou a hora do nosso encontro semanal de Game of Thrones. Estamos na parte 3 da Era dos Heróis e hoje a gente vai falar sobre os Ândalos. Antes de começar, vamos refrescar um pouco a memória. A gente começou lá no primeiro vídeo falando sobre os 3 continentes do mundo conhecido: o Westeros no oeste, o Essos no leste, e lá no sul, os Sótoros. A gente falou que existia no Westeros, lá no oeste, 2 raças, que são os Filhos da Floresta, aquelas criaturinhas pequenas que parecem crianças, de rosto bonito e pele escura, que se vestiam com folhas e galhos da floresta, e aqueles seres peludos, os gigantes que chegavam a 4 metros de altura. A gente falou que numa determinada época os primeiros homens invadiram o Westeros, atravessando aquela península lá pelo braço de Dorne, pelo sul. A gente falou que teve o pacto entre os Filhos da Floresta e os primeiros homens para acabar com a guerra entre eles, e ficou decidido que o Westeros podia ficar com os primeiros homens, mas que os Filhos da Floresta iam entrar para as florestas profundas e iam deixar eles em paz, desde que os primeiros homens não cortassem os represeiros, que eram as árvores do coração, aquelas árvores que tinham um tronco branco e folhas vermelhas, nas quais os Filhos da Floresta esculpiam os rostos para os deuses antigos, que eram os deuses dos Filhos da Floresta, poderem ver o que acontecia no mundo. A gente falou que teve a Longa Noite, que foi um cataclismo que se abateu sobre o mundo, e que várias lendas surgiram sobre essa longa noite, e uma delas era do herói Azor Ahai, que é aquele cara que afastou a escuridão com a luminífera, a espada flamejante, não é isso? Falamos que esse herói, o Azor Ahai, foi escolhido pelo deus do fogo, o deus da luz, que era o Roló. E depois, logo depois da longa noite, a gente foi pro Essos, que é aquele continente lá do leste, e falamos sobre Ghis, que foi aquele império que surgiu lá no Essos, um povo escravagista que foi derrotado por Valíria, a terra dos Senhores dos Dragões, que fica lá nas 14 Chamas. Falamos que Valíria fundou as 9 cidades livres, cidades que eram subjugadas a Valíria, mas só que tinham um governo próprio. Entre elas a gente falou sobre Bravos, que foi a cidade criada por escravos fugidos de Valíria. Então hoje a gente vai falar sobre os Ândalos. Os Ândalos são um povo originário das terras do Machado, que fica lá no norte, no Essos. Apesar de que por muito tempo eles tenham sido um povo migratório. Eles saíram da terra do Machado e foram para sudoeste para conquistar a terra chamada Ândalos. Vamos lá ver no mapa? Então os Ândalos vieram do norte, das terras do Machado, que fica bem aqui, e vieram viajando para sudoeste até essa região aqui, Ândalos, que vem até as terras planas e das colinas de veludo. Para essa conquista da terra de Ândalos, os Ândalos trouxeram com eles armas de ferro e também trajes de placa de ferro. E por isso as tribos que viviam nessas terras não podiam contra eles, eles eram muito fortes. E o fato, pessoal, de que os Ândalos forjavam ferro é um forte indício de que eles eram devotos dos 7 deuses. Então os Ândalos veneravam os 7 deuses. Os 7 deuses são o pai, a mãe, a velha, o guerreiro, a donzela, o estranho e o ferreiro. Eles forjavam ferro, devotos do ferreiro. É uma conclusão lógica, não é? Diziam os Ândalos que eles aprenderam a arte de forjar o ferro através do próprio ferreiro, mas existia um outro povo que já conhecia essa arte, que são os Rhoynares. Sobre os Rhoynares a gente vai falar semana que vem, então a gente não precisa se preocupar com eles ainda. Por causa dessa devoção ao 7, eles desenvolveram um símbolo, que é a estrela de 7 pontas. E essa, pessoal, é a estrela de 7 pontas, cada ponta representando um deus. Por milhares de anos, os Ândalos viveram na terra de Ândalos, e as lendas dizem que os 7 deuses andavam entre eles, inclusive prometeram para eles e para os seus descendentes grandes reinos em terras estrangeiras. E esse é o motivo que alguns alegam para os Ândalos terem ido para o Westeros. Mas a história conta uma coisa diferente. Enquanto os Ândalos estavam lá crescendo em número e prosperando, veio a queda da velha Ghis.
e com ela a ascensão de Valyria e dos Senhores de Dragões. No primeiro momento, os Ândalos ficaram protegidos por uma barreira natural, que é o rio Rhoine. E além do rio, tinham os Rhoinares, que era o povo ribeirinho do rio Rhoine. Os Rhoinares eram um povo muito poderoso, tanto quanto os Guiscares, lá da Velha Guis. Então, por isso, por um tempo, os Ândalos ficaram protegidos, tanto pela barreira natural do rio Rhoine, quanto pelos próprios Rhoinares. Claro que os Senhores de Dragões não tinham problema em atravessar o rio, eles voavam com os dragões. Mas não eram todas as pessoas que tinham dragões, e aqueles então que tinham que atravessar o rio a pé, aí era complicado. Mas só que Valyria não era burra, né, gente? Então o que eles fizeram? Fundou uma colônia na foz do rio Rhoine. E essa colônia chamava Volantis. Volantis é uma cidade muito importante, inclusive atualmente na história de Game of Thrones. E essa colônia servia perfeitamente a dois objetivos dos valerianos. O primeiro, que era conseguir as riquezas que eram trazidas pelo rio Rhoine, porque ela ficava na foz do rio. E a segunda era a partir dali conseguir atravessar o Rhoine para a terra dos Ândalos. Vamos lá no mapa dar uma olhada. Muito bem, gente. Vocês lembram onde fica Valyria? Aqui nas 14 Chamas. E eles iam conquistando todo o continente do Essos, mas quando chegava aqui, encontrava a barreira do rio Rhoine, que se estendia até o norte aqui do Essos. Por isso, eles fizeram a colônia de Volantis. E a partir daqui, eles conseguiam cruzar o rio para poder chegar na terra dos Ândalos. Depois que os valerianos atravessaram, os Ândalos podiam ter lutado com eles, claro, mas só que eles preferiram fugir cada vez mais para o noroeste e finalmente atravessando o Mar Estreito e chegando no Westeros. E quando eles chegaram no Westeros, eles, naquele fervor da guerra, naquele calor da fuga, começaram a entalhar a estrela dos 7 pontos dos 7 deuses em todos os lugares que eles viam pela frente. Ali, finalmente, era a terra prometida deles, as terras estrangeiras nas quais eles teriam grandes reinos. E por isso, o Westeros era chamado pelos Ândalos de Rhaesh Andali. Complicado, né? Vamos repetir. Rhaesh Andali, que significa a terra dos Ândalos. É assim que os Dothraki, outra raça da qual a gente vai falar lá do Essos, chamam o continente até hoje, atualmente, em Game of Thrones. O primeiro lugar em que os Ândalos chegaram, que eles desembarcaram depois da fuga deles e que eles marcaram a estrela dos 7 pontas, são os Dedos, no Vale de Arryn. Vamos lá no mapa olhar de novo. Muito bem, gente. Então, eles fugindo de Valyria, saíram daqui, atravessaram o Mar Estreito e chegaram aqui nos Dedos, no Vale de Arryn. E quem que eles encontraram esperando por eles, pessoal? Os primeiros homens. Não eram eles os donos do Westeros? Então começou uma nova guerra com os primeiros homens. Mas só que os Ândalos tinham ferro. E o ferro superava o bronze dos primeiros homens, que por sua vez tinha superado as folhas e os galhos dos Filhos da Floresta. Os primeiros homens resistiram, mas os Ândalos eram muito superiores a eles. Então foi fácil para eles conquistar primeiro o vale, e a partir do vale olhar para o resto do Westeros. E à medida que os Ândalos iam conquistando o Westeros e formando os pequenos reinos deles, eles começaram a lutar entre eles também, tanto quanto lutavam com os primeiros homens, os inimigos deles. Numa das últimas guerras contra os primeiros homens, na região do Tridente, um dos guerreiros Ândalos se deparou com um monte chamado Coração Alto. E lá, cuidando dos represeiros, quem eles encontraram? Os Filhos da Floresta. E quando eles começaram a derrubar os represeiros, os filhos novamente ficaram revoltados, ficaram irritados e começaram a lutar. E dessa vez os primeiros homens lutaram ao lado deles. Mas acontece que os Ândalos eram muito poderosos. Se eles eram mais poderosos que os primeiros homens, imagina o tanto que eles não eram mais poderosos que os Filhos da Floresta, não é, gente? E tão poderosos eles eram que foram expulsando os filhos até chegar na região do Gargalo. Vamos lá no mapa olhar de novo. Então a luta estava acontecendo nessa região aqui, na região do Tridente. E quando eles chegaram no Coração Alto, se depararam com os Filhos da Floresta. Venceram os filhos e foram empurrando até a região do Gargalo. Essa região aqui é uma região
muito difícil, muito complicada. Durante a história vocês vão perceber por quê. É uma região pantanosa, muito difícil de atravessar. E ninguém conseguiu conquistar o norte por causa disso. E é por causa disso também que os Filhos da Floresta, atualmente em Game of Thrones, só podem ser encontrados lá no norte. Os Andals detestavam os Filhos da Floresta, gente. Para eles era um povo esquisito que veneravam deuses esquisitos, que eram os deuses da natureza, não é? Que agora são chamados de deuses antigos. Para eles era estranho, porque eles eram devotos dos Sete. Então essa religião esquisita tinha que ser extirpada lá do Westeros, que afinal agora era a terra deles. Nessa época, gente, os Filhos da Floresta estavam muito enfraquecidos. Eles não eram mais tão sábios quanto eles eram antes dos primeiros homens chegarem. E por isso foram fugindo para o norte, cada vez mais para o norte, atravessaram o Gargalo e sumiram. E os Andals, portanto, estenderam o domínio dele por todo o Westeros. E para garantir essa conquista, eles foram casando com os filhos e filhas dos primeiros homens. Era uma forma de solidificar o governo deles no Westeros. Só teve um lugar em que a fé dos 7 deuses não conseguiu criar raízes. E esse lugar é Pike, a ilha dos Homens de Ferro. Nessa ilha, a devoção é do Deus Afogado. E inclusive os Andals que chegaram lá, pouco a pouco foram adotando a fé no Deus Afogado. E foi só o norte, que conseguiu manter os Andals à distância. Primeiro, por causa da região pantanosa do Gargalo e das fortificações de um lugar chamado Fosso Cailin. Dessa parte, os Andals não conseguiram passar, e os reis de inverno mantiveram lá o seu reino intocado. E é por isso que lá no norte todos se gabam de ser descendentes dos primeiros homens, porque lá o reinado dos Andals não chegou. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Na próxima semana a gente vai falar dos Rhoynares, o último povo que invadiu Westeros. Até lá, valeu pela atenção!